Ai, café, que delícia. Quem não gosta de um café, hein, gente? Eu sei que tem gente que não gosta, mas é um pecado. Só que, na verdade, o pecado já foi tomar café. E é isso que eu vou te contar hoje. Nós vamos falar sobre a origem do café. Gente, quando eu pensei no tema dessa live, a minha única preocupação era com o segundo reinado. Está chegando aí próximo das aulas, né, no portal. Eu já até gravei a aula, inclusive, daqui a pouco vocês vão ter acesso a ela. Mas eu fui surpreendido quando a professora Juliana, né, nossa musa da química, um beijo para Juliana, ela postou que hoje é Dia Internacional do Café. Eu falei, não acredito, eu vou gravar uma live de café no Dia Internacional do Café? Uau, 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 tinha que ser. Tá aí, é claro que o Dia Internacional do Café merece realmente uma grande comemoração. Bom, pessoal, para quem não sabe, né, eu acredito que talvez a maioria de vocês nunca tenha ouvido falar disso, mas o café teve sua origem na África, na região que antes era chamada de Etiópia. Hoje corresponderia aí a Sudão, Quênia, tá? Uma região que está ali ao sul do Egito, e foi ali que as primeiras plantas, as primeiras mudas de café foram identificadas na história. Mas vem uma grande questão, né? De onde veio a ideia de tomar café? Essa é uma história que eu não vou poder te contar com precisão, mas existe uma lenda para explicar como que o café começou a ser consumido pelos seres humanos. Reza a lenda que um pastor, um criador de cabras chamado Caldi, tá? O Caldi era um pastor, criava cabras lá na Etiópia, lá na região de Cafa, inclusive é um dos possíveis nomes do café, Cafa, café, mas provavelmente o nome não veio por causa da região, tá? O criador de cabras, Caldi, estava lá cuidando das suas cabras e ele percebeu que algumas das cabras comiam a planta do café, comiam as folhinhas, comiam a sementinha do café. E as cabras que comiam café, elas começavam a ficar meio encabretadas, assim, meio agitada, meio nervosa, não dormia à noite. E aí ele decidiu experimentar qual era o efeito dessa planta. E ele percebeu que ao consumir ali uma infusão, uma pasta de café amassado, ele também não dormia. A partir dessa região da Etiópia, gente, o café então, ele começa a ser experimentado em regiões do Egito, começa a ser experimentado em regiões do atual Iêmen, que está lá no sul da Península Arábica, região que está separada do mar, que está separada da Etiópia apenas pelo Mar Vermelho, tá? São regiões muito próximas. E é ali no Iêmen que o consumo do café vai se difundir por volta do século V, tá? Século V depois de Cristo. O que acontece, gente? Século V, Península Arábica, tá? O café começa a ser consumido, mas ainda como uma pasta que as pessoas achavam gostosa. Com o passar do tempo, aí nós já estudamos isso em aulas anteriores, lá para o século VII, VIII, o café ele vai ganhar uma finalidade muito importante dentro do mundo islâmico, com o advento e o surgimento do islamismo. Lembrem-se que os islâmicos proibiam o consumo de bebida alcoólica, isso é visto como pecado. Então, beber bebida alcoólica não era permitido no período medieval, né, para os islâmicos, até hoje eles não podem beber. Mas os islâmicos, os árabes, conheciam uma bebida que não era alcoólica, mas que dava uma sensação de prazer. Que bebida era essa? O café. Tá? O café que recebeu o nome no mundo árabe de kava, que significa vinho. Então eles comparavam o efeito do café ao efeito do vinho. E depois os turcos de Cava passaram a chamar o café de cavé, né? E aí sim o nome passa a ser café quando ele se aproxima mais dos europeus. Então, assim, de modo geral, o ato de tomar café ou de consumir essa mistura pastosa de café era uma forma de burlar a lei seca do islamismo. Tá? Do mundo islâmico, ali da Península Arábica, o café se difunde tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Importante saber no Oriente que o café começou a ser torrado pelos persas. Eles é que tiveram a ideia de torrar o café antes de fazer o chá. E no mundo ocidental, o café entra em Constantinopla, Império Bizantino, tema aí de estudos passados, né? Vocês provavelmente já tiveram. Mas enfim,
Em Constantinopla, a primeira cafeteria foi aberta, a primeira loja que se vendia café. De Constantinopla, já então o mundo da Europa Oriental, né? Lembrando que a Europa Oriental não tinha tanto contato assim com a Europa Ocidental, havia umas rinchas, havia umas diferenças religiosas, mas Constantinopla sempre teve muito contato com as cidades da região da Itália. Lembre-se daquela rota comercial Oriente-Ocidente, né? As mercadorias que vinham do Oriente normalmente chegavam a Constantinopla, eram levadas para a Europa e para a Itália, e a Itália distribuía para a Europa Ocidental. Pois bem, a Itália então, depois que o café chega a Constantinopla, começa a consumir café também. Tá? E como a Itália distribuía produtos para a Europa, o café começa a ser conhecido no meio da Europa. Entretanto, o café era associado ao mundo árabe, o café era associado ao mundo islâmico. Numa Europa cristã medieval, imagina quais eram os boatos ditos a respeito do café. O café é uma bebida diabólica, o café é uma bebida do diabo, o café é uma bebida do cão. Tá? Então, os cristãos queriam proibir o consumo do café. Imagina se isso tivesse acontecido, gente, abolir o consumo do café. Ninguém ia beber café, ninguém ia tomar café, você não ia chamar ninguém para tomar café com você, você não ia fazer amizade com ninguém, você não ia casar com ninguém, porque sem café ninguém vive, principalmente no Brasil, mesmo que você não goste de café, o café sustentou a economia brasileira por anos e ainda hoje é um produto dos mais importantes. Tá? Mas enfim, diante dessa tentativa de proibição do consumo do café, o que vai acontecer? Um papa chamado Clemente VIII, ele fica curioso a respeito do gosto dessa bebida. E ele decide experimentar o café. O papa, gente, todo mundo falando que a bebida era do diabo, mas o papa diz, não, me dá isso um pouquinho de café que eu vou provar. E bebe o café e fala, oh, que delícia esse café. E aí o que ele decide fazer então? Ele decide batizar o café. O café foi batizado. E eu não estou mentindo, porque isso já foi questão do Enem. Já caiu no Enem que o café foi batizado. Pode pesquisar no Google, pode pesquisar nas apostilas passadas aí do Cromos, que você vai encontrar que o café já foi batizado lá na idade, no começo da Idade Moderna, tá? Final da Idade Média, começo da Moderna. O Papa batizou o café para que ele pudesse ser consumido pelos cristãos. A partir do momento, então, em que o Papa permite que o café entre no mundo cristão, ele começa a ser consumido na Inglaterra, na França, na Itália. Esses eram os países que começavam a produzir suas primeiras mudas. E aí ainda tem um destaque para a região da França, porque é na França que o café começou a ser acrescido de açúcar. Até então, o café era consumido sem açúcar. Para mim, os franceses não fizeram grande diferença, porque eu, particularmente, gosto muito do café sem açúcar, tá? Ele é mais forte, deixa a gente mais vivo. Mas, enfim, o café na França ele se difunde tanto que o Napoleão Bonaparte disse uma famosa frase sobre o café. Escuta aí a frase do Napoleão. Eu prefiro sofrer com café do que ficar sem sentidos. Fez algum sentido para você? Para mim também não. Mas o Napoleão disse, então, talvez o Napoleão fosse melhor em fazer guerras do que em fazer frases, né? Mas ele disse, eu prefiro sofrer com café do que ficar sem sentidos. Né? Sem sentido, para mim, dá essa frase. Mas, enfim, da França, o café vem parar aqui na América, na Guiana Francesa. E aí, gente, o consumo do café ele já estava se tornando maciço, o café já estava se tornando um produto extremamente lucrativo e os brasileiros começaram a ter interesse pelo café. Isso já no século XVIII. Daí, no ano de 727, uma região brasileira, 1727, uma região brasileira que está próxima ali da Guiana Francesa, a capitania do Grão-Pará, tá? Decidiu obter mudas de café, embora ninguém quisesse compartilhar a muda de café, afinal de contas era um ouro, né? Era uma preciosidade ter a muda de café. Mas aí, gente, um cara chamado, peraí que eu vou lembrar o nome dele, ele era o sargento-mor Francisco de Melo Palheta, ele recebe a missão do governador da capitania do Grão-Pará para ir até Cayena, capital da Guiana Francesa, e conseguir uma muda de café. Como que esse brasileiro ia fazer, gente, para conseguir uma muda de café roubada, escondida, né? Bom, ele foi muito sagaz, ele foi muito esperto e ele se aproximou da mulher do
governante de Caiena, do governador de Caiena, tá? Então os dois começaram a fazer amizade, a tomar café junto, né? Vai saber lá o que mais eles fizeram. E aí o que vai acontecer? Essa mulher, ela passa a confiar nesse brasileiro e fornece a ele algumas sementes, algumas mudas de café. Esse brasileiro retorna para a capitania do Grão-Pará. Então, no ano 1727 é a primeira vez que o café entra em território brasileiro. Houveram tentativas de plantar o café ali no Grão-Pará, no Maranhão, na capitania de Pernambuco também, tá? Que eram importantes regiões do Brasil, né? No século XVIII ainda, embora estivessem enfrentando a crise do açúcar. Mas as tentativas foram frustradas, porque o café não encontrou na região nordeste do Brasil um clima favorável. Gente, no final do século XVIII, um desembargador chamado Castelo Branco, ele decide trazer mudas de café para a região sudeste do Brasil, para o Rio de Janeiro. Virada do século XVIII para o século XIX. O que estava acontecendo no Brasil nessa época? A chegada da família real portuguesa, né? Dom João VI com toda a corte portuguesa. No começo do século XIX, tomar café era uma atitude refinada, tá? Tomar café era coisa de nobre, e é claro que essa corte que chega no Brasil vai querer consumir café. Justamente no momento em que as mudas de café chegam ao Rio de Janeiro, a corte portuguesa também chega. Então é óbvio que o café ele foi difundido em massa. Eu gostaria até de citar uma frase do Thomas Jefferson, tá? Sobre o café. Café, a bebida favorita do homem civilizado. Tá? O Thomas Jefferson disse isso, né, no contexto ali da independência dos Estados Unidos. Estados Unidos queria se ver livre do chá inglês. Lembre-se lá da festa do chá de Boston, né, um fato aí também bem interessante, depois você pesquisa para saber. Mas enfim, essa corte portuguesa no Brasil favoreceu a difusão do café no Rio de Janeiro. E nesse contexto do século XIX, logo após a crise da mineração, justamente o Brasil procurava um novo produto que pudesse atender às exportações brasileiras, pudesse realmente colocar o Brasil no cenário internacional em termos econômicos e fazer o Brasil ganhar dinheiro. E o café se torna, então, esse ouro verde, essa preciosidade que ofereceria grandes oportunidades aos brasileiros. Logo então, no começo do século XIX, o café já se torna um importante produto de exportação. Na década de 20 do século XIX, que é a década de independência do Brasil, o café já era um dos principais produtos brasileiros. Basta você dar uma olhada na bandeira do Império do Brasil, tem lá um ramo de tabaco e um ramo de café. Dois produtos importantíssimos que o Brasil que o Brasil exportava, né? Tabaco e café. Que coisa, hein, gente? Que produtos que o Brasil escolheu para poder disseminar pelo mundo, tá? Mas, enfim, depois da década de 20, chegamos à década de 30, que é o período regencial, onde o café tem o seu boom, o seu maior ápice de expansão rápida, não que ele atingiu o seu limite, o seu apogeu aí, mas é o momento que o café expande pra caramba, o período regencial, quando surgem os barões do café, tá? Muitos barões do café, e eles começam a ter grande influência no cenário político brasileiro. Passado esse período, no segundo reinado, gente, o café já era, sem sombra de dúvida, o primeirão, tá? O primeiro lugar de exportação do Brasil. Então, ao longo do segundo reinado, a economia do café ela foi muito influente. Tão influente que, lá do Rio de Janeiro, o café foi expandido, né, do Vale do Rio Paraíba do Rio de Janeiro para o Vale do Rio Paraíba Paulista, região norte de São Paulo, e posteriormente para o oeste paulista. Para que essa produção de café fosse escoada do interior de São Paulo até o litoral, foram necessárias construção de ferrovias. Então o café está ligado à introdução de ferrovias no Brasil. Nós temos uma grande mancha no café, que é a utilização da mão de obra escrava, né, o que mais sustentou a produção de café ao longo do tempo. Mas também temos a introdução da mão de obra dos imigrantes. Basta lembrar daquela história, né, de que os imigrantes perceberam a terra roxa e a terra vermelha, né, e os brasileiros começaram a chamar a terra de terra roxa. Então o café é o principal produto brasileiro ao longo do segundo reinado e também no começo da República. O início da Primeira República é chamado de República do Café com Leite, justamente porque esse produto foi, sem sombra de dúvida, o mais importante da economia brasileira até esse momento. Lembrando aí que nós tivemos expansão das lavouras de café para a região sul de Minas Gerais e hoje ainda o Brasil é um grande produtor de café.
tá? O café só, assim, perde um pouco desse monopólio de dominação na economia brasileira no ano de 1930, tá? Com Getúlio Vargas, mas mesmo assim ele ainda teve que manter, né, algumas políticas favoráveis ao café, o convento de Taubaté, talvez você se lembre, por algum tempo, até que a economia brasileira fosse se tornando mais diversificada. Bom, gente, eu espero que você tenha curtido saber aí de tantas informações sobre o café, né? E agora eu vou aqui tomar um cafezinho. Ô Cássio, que é isso aqui? Aqui, eu tenho que fazer minha live. Mas o meu café? Eu preciso tomar café. Mas durante a live? Como que eu vou fazer agora? Aqui. Não, Guilherme, isso é estrago. Não quer fazer sentado não, Cássio. Não. Aqui, não, leva isso pra lá. Leva pro nosso camarim. Tá bom. Leva pro nosso camarim. Depois você pode deixar, né? Pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gostaram da live do café? Legal, né? Mas o Cássio é meio espaçoso, né? Olha só o que ele fez. Turma, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de refugiados, ok? Você vai se perguntar, peraí, vocês já não falaram disso na semana retrasada? Pessoal, parcialmente. Hoje eu vou focar mais nos refugiados. Mas para entender o que é refugiado, tem que saber o que é migrante, emigrante e imigrante. Ah, professor, você já falou sobre isso. Eu já falei, mas hoje eu vou ressaltar porque é importante diferenciar quando a gente fala de refugiado. Então vamos lá. Pessoal, migração. Migração é um processo de deslocamento de pessoas. Eles vão sair de um lugar e ir para o outro. Isso pode ocorrer entre cidades, entre continentes, tá? Então é um processo muito comum. No mundo, existem 244 milhões de imigrantes no planeta Terra. Isso representa 3% da população mundial, tá? Se a gente reparar aqui no gráfico, depois da década de 80, você vai ter um aumento significativo desse deslocamento. E qual é o motivo disso? O que fez as pessoas se deslocarem mais pelo espaço geográfico? A resposta é a globalização, ou seja, a evolução dos meios de comunicação e de transporte. Hoje é muito mais fácil você deslocar por certos continentes por causa da comunicação e também por causa do transporte, né? Hoje, em 12 horas, você vai para continentes diferentes, né? Uma viagem daqui do Brasil até a Europa dura 12 horas, ok? Então, essa facilidade acabou facilitando a migração das pessoas. E uma coisa muito importante é diferenciar emigrante de imigrante. Então, só para a gente ressaltar, quando eu falo de emigrante, eu estou falando da pessoa que está saindo, ok? Então, emigrante, como a gente falou tem pouco tempo, emigrante sai. Só pensando na ideia de exportação, quando vai para fora. E imigrante é quando a pessoa entra em algum país, tá? Então, importação, quando alguma coisa vem de fora, tá? Então, imigrante está saindo, imigrante está entrando, está chegando. Aí eu faço uma pergunta para vocês já estão vendo a resposta, né? Mas qual é o país com mais imigrantes em termos relativos? É um país lá do continente asiático, Emirados Árabes Unidos. Olha só a quantidade de imigrante. 83% da população dos Emirados é imigrante. 83%, ou seja, de nativo, resta praticamente 16%. E por que esse país tem tantos imigrantes? Dois motivos. Lá você tem uma presença muito forte da indústria petroquímica. Então é necessário de mão de obra estrangeira. Tem muita multinacional trabalhando
no Emirados Árabes. Então você vai ter a Shell, tá? Que vai levar pessoas de outros países para trabalhar lá. Você vai ter outras petrolíferas trabalhando lá. E também o mercado imobiliário está crescendo muito. Então é necessário de mão de obra barata para construir aqueles prédios luxuosos, tá? Então, Emirados Árabes Unidos, eu estou falando de Dubai, Abu Dhabi. Então, essas cidades precisam de mão de obra. Então, muitas pessoas que vão ali, que estão ali nos arredores do continente africano, vão sair dali e vão para Emirados Árabes, ok? O país que mais tem imigrantes em números absolutos é os Estados Unidos, tá? 44 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos hoje. Aqui é um número tanto que absorve imigrantes ilegais como legais. Então, aqui é o total, tá? Não estou diferenciando, são 44 milhões. E a maioria desse número é mexicano, tá? Então, os mexicanos que fazem a maior parte. Depois tem asiáticos, também a gente tem alguns europeus morando lá. Aí, né, que eu sempre coloco nas minhas aulas, quem é meu aluno sabe que eu coloco um fique ligado, sempre com meme, né, com GIF. Pessoal, fique ligado na diferença de refugiado e imigrante. Olha só, o migrante é aquela pessoa que vai deslocar voluntariamente pelo espaço geográfico. O refugiado, não. Ele é forçado a sair de onde ele mora, tá? Então, ele vai ser forçado a sair por causa de uma guerra, por causa de uma perseguição religiosa. Ele pode ser também perseguido por causa de questões políticas. Então, sempre que aquela pessoa tiver que sair para salvar a sua vida, ela vai ser considerado refugiado ou refugiada. Beleza? Migrante não. Migrante, ele sai do espaço geográfico de onde ele pertence voluntariamente. Ele escolhe o momento de sair. Refugiado não. Ele sai a qualquer momento quando a situação piora, porque se ele não sair naquele momento, ele pode perder a vida, tá? Então, aqui a gente tem uma situação, isso é lá na Hungria, pessoas que saíram da Síria e que estão adentrando o continente europeu, tá? Hoje no mundo, a gente tem quantas pessoas deslocadas, tá? Olha só, eu não estou falando de refugiados, daqui a pouco depois eu vou explicar melhor isso. Refugiado está dentro desse número? Sim, mas tem alguns outros conceitos que a gente tem que entender. Total de pessoas deslocadas no mundo passa de 70 milhões. É o maior número da história, tá? Então a gente passa por uma crise humanitária, tá? Normalmente essas pessoas ficam onde? Em campos de concentrações, de refugiados. Você acha que uma pandemia igual essa, imagina a situação da saúde para essas pessoas? Tem algo a ser preocupante. E esse gráfico aqui mostra uma coisa muito interessante. Olha só. Um panorama dos refugiados no mundo. A maior parte dos refugiados vem de qual continente? Asiático, tá? Mais de 58 milhões de pessoas. E ali a gente consegue entender por que da Ásia que sai o maior número de refugiados. Ali você tem a guerra da Síria, ok? Você tem um grupo de refugiados no Myanmar que está sendo perseguido, daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Então, ali na Ásia você tem muita guerra. O Afeganistão, que é outro país que está em confusão. Agora você tem o Iraque, que também está entrando em guerra. Então, tem muitos países ali. O Líbano. Então, a maior origem dos refugiados é na Ásia. Ok? E olha só que interessante. A maior parte dos refugiados asiáticos vai para onde? Vai para a Europa? Não. A maior parte dos refugiados na Ásia continua na Ásia. É muito comum as pessoas pensarem, os refugiados procuram a Europa, procuram o continente europeu. Não! O continente europeu é o terceiro continente mais procurado pelos refugiados. Então tire isso da sua cabeça pensando que refugiado vai procurar apenas a Europa. Normalmente
condição financeira muito boa. Então ele vai procurar o quê? Países vizinhos, tá? Então, normalmente, um sírio, ele vai procurar a Turquia, porque a Turquia fica próxima da Síria, ok? Então, o segundo continente que mais gera refugiado é a África. E a maior parte dos africanos continuam na África, beleza? Então, a Europa é apenas o terceiro destino dos refugiados. E esse gráfico aqui também mostra, olha só, 5 países de onde mais saíram refugiados. Agora, aqui eu não estou falando de continente, eu estou falando de quê? De países. Então, a Síria é o país que mais gera refugiados. A gente tem que lembrar que a Síria vive uma guerra. Ano que vem vai completar 10 anos da guerra da Síria. Então, a gente consegue entender a situação da Síria. O segundo país que mais gera refugiado, Afeganistão. É outro país que sofre uma guerra desde a invasão dos Estados Unidos em 2001. Tá? Terceiro país, Sudão do Sul. Depois da independência com o Sudão, então olha só que interessante, em 2011 você tem a independência do Sudão do Sul. Então você teve uma guerra civil que continua até hoje. Mianmar é um outro país que sofre com refugiados. E depois a Somália, porque tem um grupo terrorista atuando lá, que é o Al-Shabaab. Beleza? E quais são os países que mais abrigam refugiados? Primeiro, a Turquia. Por quê? A Turquia fica do lado da Síria. Segundo lugar, o Paquistão. Por que o Paquistão? O Paquistão fica próximo de Mianmar. Uganda. Uganda fica próximo da Somália. Sudão. Esses refugiados vêm do Sudão do Sul. E você tem aqui, ó, o quinto país, que é um país europeu, é a Alemanha. Mas olha só que interessante. A Alemanha, em 2015, aceitou 800 mil refugiados. Qual foi a intenção da Alemanha aceitar 800 mil refugiados? Foi apenas bondade? Não, tem uma questão demográfica. Para aumentar o número de natalidade, a Alemanha aceitou esse número significativo. E eles conseguiram aumentar a taxa de natalidade a partir desse ato. A Alemanha é um dos países que conseguiu aumentar, um dos poucos, que conseguiu aumentar a sua taxa de natalidade aceitando refugiado. Então é uma coisa boa aceitar refugiado. É uma solução para a Europa sair dessa situação. Cássio, quanto tempo eu tenho aí? 30 minutos a live. Mas... então só para finalizar aqui. Pessoal, lembra que eu falei que são mais de 70 milhões de refugiados? Então olha só. 25 milhões são refugiados. Porém, esse número aqui, ó, 41 milhões são deslocados internos. Como assim deslocados internos? São pessoas que saem da sua casa forçadamente, mas não saem do país. Então, como eles não saem do país, a gente não pode denominá-los como refugiado. A gente fala de deslocado interno. Beleza? Então, por isso que dá 70 milhões. Só de refugiados são 25 milhões. Então, eu encerro a live de hoje, que ela foi bem inusitada em relação ao tema, Cássio. Café, refugiados. Mudamos, né? Bem diverso, né? Então, a gente quer agradecer a presença de todo mundo. A partir das 19 horas começa a live do terceiro ano e do Enem, né? Com o Gustavão, com o Bruno e com o Rodrigo. Você quer falar alguma coisa, cara? Obrigado para você que nos acompanhou, um grande beijo. E a gente está morrendo de saudade da sala de aula, na verdade, Guilherme. Exatamente, vocês fazem uma falta danada. Até aquela conversa, né? Lá do fundão tá fazendo falta. Mas é isso aí, aproveita esse tempo, né, para estudar. Pega aí seu material, faz exercícios, manda mensagem pra gente, o que vocês estão achando da live, das aulas, isso é muito importante. Um grande beijo, tchau, vamos tomar café.